Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Esfriou por aí? Aqui a pessoa já está toda friorenta. Então vamos lá, nos aquecer com essa palavra do Evangelho. O tema de hoje, os inimigos desencarnados. É o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Os inimigos desencarnados, então, é o tema de hoje. O espírita, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, né? Ele decorre de uma imperfeição momentânea. Então, por conta disso, desse saber, ele tem outros motivos para ter mais clemência, mais tolerância, misericórdia com esse inimigo, né? Porque ele sabe que ele não é uma pessoa má. Ele está sendo uma pessoa má. É um estado, né? Uma imperfeição momentânea. Da mesma forma, a gente pode observar com a criança, né? Que vai se corrigindo dos seus defeitos. Ainda não sabe quando se é pequeno, igual aquela criança quando é pequena faz birra e tal. Não é que ela é birrenta, ela está por aquele. Um exemplo muito assim, né? Ela está pelo momento de evolução que ela tem. A mesma coisa se dá com o homem, né? Com esse homem mau, né? Que ele vai se corrigindo. Ele vai se corrigindo dia a dia dos seus erros, como todos têm a oportunidade de se corrigir dos seus defeitos. Então, dia após dia, vai se corrigindo desses seus erros até se tornar um homem bom. E ele sabe também que a morte, né? A morte só pode livrar a presença a presença do inimigo, né? Só da matéria, né? Do corpo físico. A morte, então, só vai deixar ele livre da presença material, da presença física desse inimigo, que ele pode, mesmo após a morte, porque o espírita sabe que a morte não é o fim, né? É apenas a morte do corpo físico, mas a vida continua, né? Então, mesmo após ter morrido, não tenho mais aquela pessoa fisicamente ali do meu lado, mas aquela energia, aquele ódio continua, porque a vida continua. Então, a única diferença é que não vai ter o corpo físico, mas se aquela pessoa que morreu nutre, né, um ódio, raiva, desejo de vingança, vai continuar após a morte, porque a vida continua, o espírito é imortal. Então, a única coisa que morreu foi o seu corpo físico. Então, dessa forma, essa vingança assassina não atinge o objetivo, né? Quando eu quero me livrar, no sentido de que eu tenho uma pessoa que me incomoda, um inimigo, aí eu quero que ele morra. Não vai adiantar nada. Esse desejo de vingança, muito pelo contrário, porque eu tô vibrando naquilo e pode o quê? Aumentar ainda esse ódio, esse rancor, porque vai causar maior irritação, né, nesse inimigo, nesse espírito. E como eu disse já anteriormente, quando eu tenho essa ligação, tanto boa como ruim, né? Mas a gente tá falando aqui do lado ruim da situação toda. Se eu tenho uma energia, aquele sentimento de ódio, de raiva, de vingança, de não perdão, quer dizer, eu vou estar ligada nesse inimigo, nesse ser que fisicamente não tá aqui, mas em espírito sim. E quer dizer, ele fica mais ligado e ele sabe tudo que eu tô sentindo, né? Aí ele sabe quando tá vivo, por mais que tenha essa energia, mas o saber ali ele não sabe, porque ele não tem essa condição. Só que quando ele tá despojado dessa matéria, então aí ele consegue sentir ainda mais e que pode causar maior irritação, mais raiva e aí ficar ainda mais ligado e ter mais consequências. E tudo e ainda leva de uma existência. Se você não fizer as pazes, digamos assim, se não existir o perdão e tudo mais ali, isso vai passando de existência para existência. E aí o espiritismo vem, né? Cabe ao espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege
as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é falsa, totalmente falsa, pois a verdade é o sangue, a pessoa perdeu aqui, a verdade é o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Então, o que acontece? No extingue, como eu falei, no extingue na vida, vai para o além-túmulo. O corpo físico, ele morre, mas o espiritual não, o espírito é mortal, né? Então, continua, e aí o espiritismo vem para provar isso. Você viu, né? Quanta sabedoria, quanto esclarecimento que a gente tem. Ele dá por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima de Cristo, amai os vossos inimigos. Então é isso, você perdoar para não ficar levando existência para existência a esse sofrimento, porque vai causando sofrimento tanto para um como para outro. E não importa se foi o outro que fez. Você entende que o importante é você despertar para isso? Pera, se ele quer continuar desse jeito, o problema é dele. Eu vou me corrigir. Eu vou limpar o meu coração. Entende? É isso. É cada um fazer a parte que cabe. Não há coração tão perverso que não deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Então, é mais ou menos assim, né? Quando você vai criando aquele ato do perdão, da prece ao inimigo, de se limpando, automaticamente vai se limpando, né? E quando você vai também fazendo por si, é o que você vibra para o outro. É a mesma coisa de repente, um chão que tá sujo e começar a jogar água limpa. Mesmo que aquele chão não queira se limpar, a água limpa vai limpar. Você entendeu? Às vezes precisa de um sabãozinho, mas vai se limpar. E a mesma coisa. Então, um coração que se enche de amor, de prece, de perdão, é automático. E aí, isso você vibra e é o que você emana para o outro. Como o bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias. E com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Entende? Então, às vezes você tem um inimigo, mas com todo esse procedimento positivo, de limpeza, de oração, de prece, então, tudo que você vê que faz bem. Então, quer dizer, aquele antes que era inimigo se transformou um amigo. Eu lembrei agora do filme do Divaldo, que ele tinha um inimigo e tudo mais, né? Uma pessoa ali, um espírito. E, nossa, passou muito tempo. Não sei se você assistiu o filme. E aí, o que aconteceu? Ele, acho que depois a mãe desse inimigo, né, encarnou novamente e foi parar nas mãos do Divaldo, que tem a mansão do caminho lá, que cuidava de crianças, e ele recebeu. E isso é lindo. E nesse momento que ele recebeu, aquele inimigo fez as pazes, porque ele viu uma bondade ali. Por mais que o Divaldo já tinha feito muitas, mas ali tocou muito mais o coração dele, porque tinha sido mãe dele aquele espírito, então ele nutriu um amor. Então, quando ele viu aquilo, ele se quebrantou. A bondade, você entende? Então, o amor, gente, por mais que demore, o amor sempre vence. E a gente tá aqui para quê? Para aprender a amar. Então, não demora, não. A gente pode se ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados, sabe? É amplo. A gente tem uma visão muito limitada, a gente olha muito só o que tá aqui ao nosso redor, né? Como o físico, a matéria. Mas a gente tem inimigos desencarnados, pode ter inimigos desencarnados também. Os inimigos do mundo invisível, eles manifestam a sua maldade, sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas como resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, assim, nada é por acaso. Se você está passando por uma questão, observa. E assim, ó, é o amor. Não adianta você emitir mais raiva. Se você sente alguma coisa que faça mal, não adianta você querer expulsar isso, aquilo. Não é esse o caminho, porque isso vai deixar com mais raiva ainda o seu inimigo. Tô falando inimigo porque o tema é esse, tá?
E então isso faz mais mal. Não é esse o caminho, é o amor. É difícil, mas a gente está aqui para isso. E as provas, tanto que vem essas provas, sabe, aceita que dói menos. Então, olha com atenção, com resignação, com amor, que aí sim você vai poder fazer alguma coisa. Cuidar, tratar bem. Se não tivessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor da terra. Porque o homem mau aqui, como eu falei, ele morre o corpo físico, mas o seu espírito continua. Então não é porque ele morreu que ele ficou bom. Enquanto existirem homens maus, existirão espíritos maus. Então vamos nos resignar, vamos cuidar, vamos quebrantar esse coração, porque a hora que a gente morre, para a gente já ir um pouco melhor. Porque a gente vai do mesmo jeito que a gente está aqui. Se eu tô melhor, eu vou melhor, tá? Então, se a gente tem que ter indulgência e benevolência com os inimigos encarnados, com o meu próximo aqui encarnado, a mesma coisa acontece com o meu inimigo, né? No caso, o inimigo desencarnado. É a mesma coisa. A única diferença é que nós não estamos vendo da mesma maneira que o que está encarnado. Mas a benevolência, o amor e tudo mais, indulgência, há que se ter com o desencarnado. Antigamente eram oferecidos sacrifícios, né, para apaziguar esses deuses infernais, que nada mais eram do que espíritos maus. Era o nome que na época se dava, mas eram espíritos. Eram os espíritos maus. Esses espíritos que vai, né, sem se quebrantar. A esses deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. Hoje, demônio. O que são os demônios? Esses espíritos maus. É a mesma coisa, a única coisa é o nome, né, que muda. E o espiritismo, ele vem provar que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. Então é isso que eu disse. Vamos nos quebrantar e tudo mais, nos limpar desses instintos e tudo mais, porque os demônios nada mais são do que esses que ainda carregam esses instintos perversos, maldosos. E não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, deixar o mau sentimento morrer para nascer o bom sentimento, né? E de que forma? Pela caridade, coração, com prece, com vontade, que há que se ter o primeiro passo, a vontade de mudar. E a caridade, ela não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. A mesma coisa do que eu citei do Divaldo, quer dizer, quando ele viu a caridade que o Divaldo estava fazendo, ele mesmo se quebrantou. E ao se quebrantar, ele também é induzido a fazer o bem. Você viu que é uma corrente? Então não importa onde começou, importa o que eu quero fazer. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Deixa eu terminando que já passou. Gente, então é isso. Bota reparo, presta atenção e começa a fazer sua parte. Não espera pelo próximo. Raimundo Mariano Dias e Agenda Espírita Brasil tem muito conteúdo para te ajudar nessa jornada, tá bom? Uma abençoada semana, um beijo no seu coração. Beijos de luz.